Olá, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro, né? Nós iremos ter aula de português e ciências, tá certo? Da página 17, deixa eu ver, até a página 20. Página 17, nós temos aí a continuação da última aula de português, não é? Decifre o enigma riscando as sílabas que formam o nome das imagens indicadas. Aí você vai ver o exemplo, né, que tem aí do bolo e do cachorro. Que aí, no caso, você vai riscar somente as sílabas que formam o nome dessa imagem. Por exemplo, aí tem o bolo, né? A imagem do bolo. Mas embaixo dele não tem a palavra só, bolo, né? Então, você vai riscar só a sílaba que forma a palavra bolo, tá? E com a imagem do cachorro embaixo você risca a sílaba que forma as sílabas que formam a palavra cachorro. E aí você viu que formou outra palavra, no caso a palavra formigueiro, ok? E aí você vai fazer a mesma coisa com a imagem, né? Formando a palavrinha abaixo, lata, da cama, da borboleta, do chapéu, do peixe e da rosa. Você vai riscar a sílaba que forma o nome dessas imagens. Aí você vai ver que as letrinhas que você não riscou formará outra palavrinha, ok? Página 18, produção de texto. Nós temos aí o estudo do poema, tá? Que a gente viu lá na outra página, né? Na página 10. Então, vocês vão ler, vão voltar lá para a página 10, no poema que a gente viu na outra aula, certo? Cujo nome é Meu Planeta Rima com Água. Agora vamos rever sua estrutura. Como é formado um poema? Nós vimos na outra aula que o poema é formado por versos e estrofe, né? E a estrofe, ela tem, aí tem embaixo, é formado por 5 estrofes, cada estrofe possui 2 versos, né? No caso do poema da página 10, tá? Aqui está falando desse poema, certo? Leiam o poema que vocês precisarão completar e pensem nas rimas que vocês podem criar para esse poema, tá? Aqui na página 19, vocês irão fazer isso. Vocês irão ler esse poeminha que tem aí. A gente já fez isso outra vez, né? Em outra aula de português. Então, é basicamente a mesma coisa, tá? Vocês irão colocar nessas linhas aí vazias alguma palavrinha que rima, tá? Para poder dar certo, formar o poema. Vamos ver. Antes de me apresentar, você tem que... Aí você vai colocar uma palavrinha que rima com a palavra de cima, que é apresentar. Pode ser adivinhar, pensar, analisar, observar, ou seja, uma palavra que rima com apresentar. Sou sem cheiro e sem sabor. E também, aí você pode completar com não tenho cor, sou incolor, muito procurada no calor, espanto o calor. Tudo isso são coisas, são rimas, né, com a palavra sem sabor, tá? Vou da terra para o espaço. Eu caminho sem dar passo, eu corro sem cansaço, muitos me veem do terraço, enfim. Isso que eu estou dizendo para vocês são só ideias de palavras que vocês podem usar para rimar com a palavrinha de cima, tá bom? E aí depois embaixo você vai só avaliar como foi essa tarefinha para você. Conseguiu pensar em palavras que rimassem para completar os versos no poema? Se você conseguiu, marca o X aí na mãozinha que tá assim, ó, verde. Reescrevi o poema de acordo com as sugestões do professor? Se sim, você marca o X na mãozinha verde. Se não, marca o X na mãozinha vermelha.
E se mais ou menos, marca o xizinho aí no meio, na mãozinha amarela, tá? Página 20, que é a última página de português de hoje. Leia a sinopse do livro a seguir. A paca foi buscar água. Lá foi a paca toda faceira buscar água, mas escorregou e pof, caiu no poço. Ainda bem que o gato viu tudo e correu para ajudá-la, mas ele não contava que ia escorregar e cair no poço também. Calma, nem tudo está perdido. Será que não vai aparecer ninguém para salvá-los? Letra A. Você teve vontade de ler esse livro depois de conhecer a sinopse dele? Letra B. Leia em voz alta as palavras a seguir, retiradas do texto que você acabou de ler. Faceira e poço. Agora assinale a resposta correta. Nessas palavras C e cedilha têm o mesmo som? Nessas palavras C e cedilha têm sons diferentes? Você tem que pronunciar as duas palavrinhas para poder ter noção, para se escutar e assim você entender melhor, tá? Faceira e poço. Tem o mesmo som, né, gente? Letra C. Contorne, ou seja, circule o sinal que aparece abaixo da letra C na palavra poço. Qual é? Aí nós temos 4 sinalzinhos, você só vai circular um, tá? Temos aí o sinal circunflexo, desculpa, tá? O agudo, cedilha e o tio, né? Acento circunflexo, acento agudo e o tio, tá bom? E você vai circular só aquele que está abaixo da letra C. É o agudo, é o circunflexo, é a cedilha ou é o tio. Um desses 4 aí você vai circular, ok? Agora vamos lá para a nossa página de ciências. Página 144, gente. 144. Ciências. Hoje iremos falar no capítulo 7 das plantas. Dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. No entanto, essa data deve ser lembrada todos os dias, certo? Pois as plantas são muito importantes para a vida na Terra. Aí você vê a imagem de crianças, né, plantando uma árvore, tá certo? E na 145 você vai ter aí 2 perguntinhas para você pensar e responder, né? Vamos ver aqui. É até a 149, tá, gente? As plantas são seres vivos importantes para os ambientes? Sim ou não? O que é que vocês acham? São importantes? Sim, muito importantes para o nosso ar que respiramos, né? Ela também nos dá o quê? Alimento, né? Nos dá muitas frutas gostosas. Da árvore nós também podemos extrair muitas outras coisas importantes para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. É através das árvores que também são feitos com a madeira da árvore. É feito também vários objetos, como nossos móveis que usamos em casa, né? Também é tirada o material para fazer a borracha, para fazer lápis, entendeu? Para fazer a folhinha do caderno que vocês usam. Enfim, é importante? O que é que vocês acham? Eu acho que sim, muito. Letra B. Você já plantou uma árvore? Em caso de afirmativo, conte onde você a plantou e em que ocasião isso aconteceu. Vamos para a página 146. Não esqueçam que é até a 149. Diferentes plantas. Juliana mora com a mãe em um apartamento, mas sempre vai à casa da avó que mora em um sítio. Vamos acompanhar Juliana em uma de suas visitas à casa da avó. Então aí vocês estão vendo, minha filha, né, a mãe dela falando, vamos à casa da vovó, né, vamos filha, sua avó está esperando.
Estou indo. Ela foi toda empolgada com a avó dela, né? Para casa com a mãe dela, para casa da avó. Algumas horas depois. Nossa, quantas plantas tem aqui no sítio? É verdade, filha. Vamos observá-las. Página 147. Esta árvore é uma mangueira. É dela que colhemos as mangas de que você gosta. E a menina disse: que delícia! Veja aquela flor ali. Veja aquela flor ali no tronco da mangueira. É uma orquídea. Aí do lado vocês estão vendo, né? 3 tipos de plantas e uma informação de cada uma delas, né? Fala um pouco da mangueira, da orquídea e do aguapé. Olha, Juliana, aquela planta no lago se chama aguapé. Que legal, ela flutua na água. Vamos ver aqui as informações importantes sobre a mangueira. Mangueira pode atingir até 30 metros de altura. A orquídea, tamanho variável, podendo atingir 2 metros de altura. E aguapé pode atingir até 30 centímetros de altura. Essa árvore, essa plantinha, aguapé, podemos chamar de uma planta aquática. Por quê? Porque ela vive na água. Página 148. Oi, vovó, você tem plantas lindas aqui. Obrigada, Juliana. Agora vamos entrar. Estou preparando o almoço para vocês. Primeira questão. Você conhece alguma das plantas que foram mostradas na história? Ou seja, mangueira, orquídea e aguapé. Você conhece alguma dessas? Escreve aí do ladinho, tá certo? Observando o passeio que a Juliana fez com a mãe no sítio da avó, percebemos que ali existem vários tipos de plantas. As plantas têm diferentes tamanhos, formatos e cores. Além disso, elas podem viver em diferentes ambientes, como no solo, na água, sobre rochas ou sobre outras plantas. As plantas que se desenvolvem no solo são chamadas de plantas terrestres, né? E plantas aquáticas se desenvolvem aonde? Na água. Segunda questão. Ligue o nome de cada planta a como ela é chamada de acordo com o ambiente onde ela vive. A mangueira, ela vive na terra, na água, como é? Ela é uma plantinha que nós vimos grudadinhas no chão, então ela se chama terrestre ou aquática. E a aguapé, ela é terrestre ou é aquática? Pelo texto aí, né, pela historinha que vocês viram contada da Juliana no sítio da avó, vocês vão encontrar essa resposta, ok? E na página 149 nós temos: Juliana lembrou que tem algumas plantas no apartamento onde mora. Terceira, na sua residência existem plantas? Em caso de afirmativo, cite o nome de pelo menos uma delas. As plantas podem apresentar as partes a seguir. Aí nós temos, né, a imagem de uma árvore, onde nós vimos uma folha, as partes da plantinha, flor, né? Temos também o fruto, o caule e a raiz, certo? Então por hoje é só. Peço que vocês, para completar a tarefinha, façam a terceira questão no caderno de ciência, tá bom? Vocês irão desenhar uma árvore, mas daquele jeitinho, tá, gente? Faz o cabeçalho todo organizadinho, tá bom? Desenha a árvore, coloca as partes da árvore, tá? O nomezinho, desenha bonitinho, pinta e coloca o nome de cada parte da árvore, certo? Recapitulando, quais são as partes da árvore? Folha, flor, fruto, tronco e raiz. O tronco que também é chamado de caule, tá, gente? É a mesma coisa. Então, um beijo grande, até amanhã. Fiquem com Deus.